Fala pessoal, tudo bem? Tá começando agora o Pole Position aqui no canal UOL. É o último programa do ano. Que temporada da Fórmula 1, hein, minha gente? 24 corridas, campeonato decidido por 2 pontinhos só. Fazia muito, mas muito tempo que a gente não via um campeonato tão apertado, né? Começou com a McLaren muito forte, depois o Verstappen deu aquela arrancada no final, mas o título foi para Lando Norris, o novo campeão mundial da Fórmula 1. E hoje, comigo aqui no Pole Position, obviamente, como sempre, está a nossa Juliane Serrazoli e também o Sérgio Maurício. Ó, daqui a pouquinho ele vai aparecer na tela, tá aí o Sérgio Maurício, grande colega meu lá de Band, né, do outro CNPJ, narrador desse último ano de Fórmula 1 na Band. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do nosso Pole Position. Mas antes, Ju, dando o bom dia, boa tarde, boa noite para você primeiro, eu queria que você já desse a tua palhinha sobre esse título do Norris. E aí, merecido ou tinha que ter ficado com o Verstappen, hein? Acho que qualquer um dos três pilotos ali mereciam esse título, fizeram por merecer esse título. Foi caminhos diferentes de cada um com o seu grau de maturidade, e o Norris no final, eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer com o Norris a partir de agora, porque ele sempre foi um cara que mostrou mais vulnerabilidade, um cara que mostrou sentir muitas vezes a necessidade de afirmação das pessoas ao redor dele, e agora ele vai ter um título mundial, o título de campeão mundial, sempre acompanhado do nome dele. Estou muito curiosa para saber qual vai ser o novo Lando Norris que a gente vai ver em 2026. Vamos ver se. Vamos ver como que o cara age como campeão, né? Se ele vira ou continua calçando as sandálias da humildade ou se transforma, porque isso acontece muito também. E o ambiente de Fórmula 1 não é muito humilde, né, Sérgio Maurício? Um grande abraço para você. É um prazer tê-lo aqui no Pole Position. Olha, no seu ambiente jornalístico é humilde. Agora, da Fórmula 1, como eu não milito lá por dentro das equipes, não é uma brincadeira. Um abraço para você, Júlio, para Juliane, para todos aqui do Pole Position. Um prazer estar com vocês aqui. E eu acho que é um campeão mundial merecido, né? Pelo campeonato que ele fez. Como a Ju disse, talvez os três merecessem um título, mas o campeonato ele vai se construindo, né? Numa primeira metade, o Piastri construiu o caminho dele. E numa segunda metade o Norris assumiu e depois o Verstappen, quando despertou, aí já tentou fazer aquela remada, aquela chamada remontada e chegou muito perto, né? 2 pontos só do título mundial. Então acho que foi um dos campeonatos mais legais nesses 75 anos da Fórmula 1 e merecido pelo Lando Norris. Esses 2 pontos você pode caçar em qualquer lugar, né? A gente pode falar disso ao longo do programa, né? Pode caçar esses 2 pontos na corrida que o Verstappen jogou o carro em cima do Russell. Você pode caçar esses 2 pontos naquela inversão de Monza ali, que eu confesso que não entendi nada porque que a McLaren inverteu as posições de Piastri e Norris. No fim das contas, acabaram fazendo toda a diferença. Enfim, vamos começar pela última corrida, que acho até que é onde não dá para caçar esses 2 pontos, né? Foi uma corrida dentro do normal ali. O Norris largou, foi ultrapassado pelo Piastri na largada, depois não conseguiu ameaçar o Verstappen. Quer dizer, o Piastri não passou exatamente na largada, mas passou logo no começo da corrida o Norris. Depois o Piastri fez uma estratégia que me pareceu básica também, né? Fica lá com pneu duro a corrida inteira, torcendo por um safety car, torcendo por uma bandeira vermelha para ver se ele conseguiria ganhar a prova e depois ver onde é que o Norris estava, né? O Norris foi para os boxes, pro box antes, né, do Verstappen e do Piastri, pegou um pouquinho de trânsito, ainda teve aquele evento com o Tsunoda, né? A Red Bull deixou o Tsunoda na pista por mais tempo, na esperança dele conseguir atrasar o Norris, mas o japonês não só não conseguiu, como ainda levou uma punição de 5 segundos. Mas foi um friozinho na barriga ali, Sérgio Maurício, na hora que o Norris estava atrás do Tsunoda, né? Sei lá, a ordem poderia ser
Joga o carro logo em cima do outro, depois você é punido no ano que vem, né? Sei lá, que os caras são meio malucos na Fórmula 1. Dá uma de kamikaze, né? E dá no meio do Pô, a gente Norris. já viu de Mas tudo. eu achei a atitude do Norris perfeita, porque ele chegou, foi e passou. Ele não negociou, ele não ficou experimentando algum lado ou outro da pista. Ele teve uma atitude muito de campeão, daquele cara que está consciente, sabe que precisa fazer aquela ultrapassagem, e foi lá e fez, e independente do zigue-zague que o Tsunoda acabou fazendo na pista, inclusive forçando o Norris a sair com o carro para fora para fazer a ultrapassagem. Mas eu acho que o Norris teve uma atitude muito digna ali de uma pessoa que está com vontade, mostrando que não tinha medo daquela situação e de que o Tsunoda não ia intimidar ele fazendo aquele movimento de zigue-zague na pista. O Tsunoda ainda pergunta assim: pênalti? Pênalti? Que pênalti? Na hora que ele avisa que foi penalizado, né? O Juliane, o Verstappen fez 421 dos 451 pontos da Red Bull. É um negócio que nunca antes tinha sido visto na Fórmula 1, porque já vimos, a gente pode encontrar desproporções maiores, porque vai ter campeonato aí que algum piloto fez 8 pontos e o outro não fez nenhum. Um piloto fez 15 pontos e o outro fez 1, fez 2, mas no topo, quer dizer, carros ali disputando vitória, disputando até título, nunca se viu um negócio desse. Eu sei que a gente vai falar muito do campeão e eu estou fugindo aqui da regra do nosso roteiro do programa, mas o que explica isso, Ju? Assim, o carro é feito para o Verstappen, é impossível os outros, porque não é possível. Os caras, quando sentam no carro da Red Bull, parece que eles desaprendem também. É um negócio meio esquisito, né? É uma desproporção muito grande. É um conjunto de fatores, né? Eu acho que se a gente voltar na história, talvez dos primeiros títulos do Nelson Piquet, você tinha também uma disparidade bastante grande, né? O Nelson Piquet foi campeão dos pilotos com o carro que foi o terceiro carro na classificação das equipes, né? A mesma coisa que aconteceu com o Verstappen. Eu acho que o que tem, o pano de fundo disso é uma opção da Red Bull por fazer um carro que ele só trabalha em um pico de performance, uma janela bastante pequena de performance. E quando ele está nesse pico em que ele funciona bem, ele é um carro muito difícil de pilotar. Eles fazem isso sabendo que o Verstappen vai saber lidar com isso e que com isso ele vai conseguir vencer corridas e vai conseguir disputar campeonatos. Acontece que o lado ruim desse tipo de abordagem é que o outro cara muito provavelmente não vai conseguir pilotar o carro, e principalmente se você fica mudando de piloto o tempo todo, se você fica pressionando os pilotos da maneira como a Red Bull pressiona. Então, tem vários fatores que vão minando a confiança desses pilotos para pilotar um carro que é muito difícil quando ele está para ele ser pilotado no limite, ele é muito difícil de ser pilotado. É diferente do que a Mercedes, a McLaren fez, isso é o reflexo do final da temporada, eu não sei qual equipe é qual. É diferente do que a McLaren fez no final da temporada. A McLaren fez ao longo do ano passado e desse ano também, de procurar fazer um carro que ele não trabalhe em pico. É um carro que trabalha assim numa curva que é um pouco maior. Então ele trabalha em várias pistas, em várias situações. Ele é como se fosse um carro que é 8, nota 8 em tudo. Ele nunca vai ser um carro nota 10. E foi quando a Red Bull conseguiu melhorar o carro de forma a chegar nesse pico mais consistentemente, foi quando o Verstappen conseguiu tirar a vantagem que eles tinham no campeonato. Então, é abordagem diferente da abordagem da McLaren, específica para esse regulamento. E outra coisa que eu estou curiosa para saber o ano que vem é o radiar, como que o radiar vai se dar com o Max Verstappen, porque ele tem um estilo meio parecido com o Verstappen, e começa do zero o regulamento, e pode ser que a gente tenha um outro tipo de dinâmica dentro da Red Bull. Olha, mais do que isso, vai ser um carro novo, porque não vai ser um carro do Adrian Newey, e vai ser um carro com um motor novo, que é o motor Ford. Quer dizer, é uma série um conjunto da Red Bull vai ser muito diferente do que foi nesse ano, onde tinha lá um cara solo, que é o Max Verstappen, fazendo todos os pontos da equipe, num carro que ele se adapta muito bem, e você colocou muito bem a pressão em cima dos pilotos, porque, veja bem, o Daniel Kvyat, Alexander Albon,
Pierre Gasly, o Sérgio Pérez, Yuki Tsunoda, eles desaprenderam de guiar, eles não sabem, não são pilotos, não têm a superlicença? Tem, mas acontece que o tempo não foi dado a eles, talvez o Pérez um pouco mais, o Pérez talvez o mais maduro deles todos, mas os outros todos mostraram-se excelentes pilotos e continuam, à exceção do Kvyat, na Fórmula 1. Mas a pressão da Red Bull muito grande lá dentro, essa panela de pressão que é a Red Bull, e principalmente uma competição, uma concorrência com a garagem ao lado, onde tem um cara que é campeão, é bicampeão, é tricampeão, é tetracampeão, ou seja, é o dono da equipe, né? E isso tudo fez com que o time não fosse time, fosse um time de um sozinho, né? Digamos assim, e não fosse uma dupla de pilotos. Mas eu estou muito curioso ano que vem, porque é um carro que não vai ter um desenho diferente, é uma nova Fórmula 1, e o Hadjar também, essa união dele na equipe, né? Ele é um cara diferente, o Hadjar é fighter, ele não vai se conformar em ali ser um coadjuvante, ele vai querer o espaço dele, vai querer brilhar, eu acho que até pela própria personalidade que ele tem, sabe, Júlio? Até parecia que o Tsunoda também seria esse cara, né? Mas parece que todo mundo tigrão vira gatinho quando pega o outro carro da Red Bull. A gente vai falar do regulamento do ano que vem também. Vamos lá, mais para frente no programa tentar interpretar um pouquinho dessas novidades, e sempre que a Fórmula 1 muda de regulamento é uma loucura, né? No ano desses aí bateu Jenson Button campeão do mundo, quando mudou o regulamento de um ano para o outro, né? A gente nunca sabe, o melhor carro vira o pior vira o melhor. Agora, só para a gente passar a régua nesse assunto Red Bull, Sérgio, não me parece uma estratégia tão... mas pô, o cara foi campeão 4 vezes... mas não sei se me parece uma estratégia tão inteligente da Red Bull montar um carro tão pro Verstappen, né? Nesse ano, por exemplo, fica nítido que fez diferença no campeonato. Se em uma corridinha aparecesse um carro da Red Bull chegando em segundo ou em terceiro, tirando pontos da McLaren, o Verstappen teria sido campeão. Os caras estavam sempre lá, em 16º, 17º, né? Não é possível uma coisa tão dispar, né? E o Sérgio Pérez, quer queira que não, roubou muitos pontos de muita gente ao longo das últimas temporadas. Não, sim, você sabe, esse carro da Red Bull, eu acho um mistério. A Ju que transita lá, ela pode até trazer um pouco mais de, digamos assim, do bastidor desse carro. Esse carro é um mistério. Agora, a gente não pode tirar também a competência do Max Verstappen, né? O Max chegou num ponto de pilotagem, num ponto de maturidade. Eu até cito um exemplo que aconteceu nessa corrida. Num determinado ponto, ele perguntou pro Gianpiero Lambiase, que aliás está se despedindo, né? Não vai ser mais o chefe de equipe dele. Ele perguntou onde é que estava o Charles Leclerc, porque ele estava preocupado na pressão que o Leclerc estava fazendo em cima do Norris. Quer dizer, eu até brinquei, falei, pô, o Leclerc agora está fazendo parte da equipe. Quer dizer, o Verstappen chegou num ponto em que ele é tão dominante como piloto, como pessoa influente dentro do box, e está com uma técnica de pilotagem muito superior aos demais. Eu acho que o Verstappen está 2 degraus acima do resto ali, daqueles outros 19 que fazem parte. E isso é plenamente justificável pela carreira que ele teve, essa carreira meteórica, e pelo número de sucessos que ele vai acumulando. Eu acho que o sucesso faz isso também, né? Quando o cara cada vez vai ganhando mais, a pressão vai aumentando mais, e se ele não tiver um controle mental, uma segurança muito grande, ele não consegue seguir, e ele vai seguindo, né? Ele tem 4 títulos mundiais e agora um vice por 2 pontos. Então eu acho que passa muito por isso também, né? O carro é difícil de guiar, o carro ele é arisco e tal, mas tem uma dose de Verstappen ali em cima muito grande, né? Eu não acredito que o engenheiro fez o carro desenhado para o Verstappen. Fez um carro arisco, fez um carro talvez como o Verstappen gosta. Eu quero que saia mais de frente, quero que saia mais de traseira. Tudo bem, isso é a concepção. Mas ele coloca o talento dele para ajustar, para acertar o carro e deixar da maneira que ele pode tirar tudo do carro. É difícil saber se o carro é bom e os outros não conseguem pilotar, ou o carro não é bom e o Verstappen que faz ainda parecer ser bom ou chegar a algumas vitórias. Mas vamos falar do campeão, até porque o Verstappen para nos 4 títulos consecutivos, e só o Schumacher chegou a 5, né? O Fangio ganhou 4 seguidos, o
Vettel ganhou 4 seguidos, o Hamilton ganhou 4 seguidos, o Verstappen mais 5. Todo mundo tenta, mas só o Schumacher é penta, né? Os flamenguistas falavam isso lá na época do Campeonato Brasileiro lá de 92. Ô Ju, e o Norris, hein? O Norris, será que vai ser tetra, vai ser penta? Diferente de quase todos os campeões mundiais, ele é um cara que não tem problema em demonstrar seus sentimentos, né? Admitir erros. É um cara diferente. Depois do título, disse que às vezes ele fala coisas estúpidas, das quais se arrepende. Eu nem acho que ele fala tanta bobagem assim, perto de outras. Muitas vezes foi considerado mentalmente fraco, né? Demonstra uma certa vulnerabilidade que outros super-homens, super-campeões fazem questão de não demonstrar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa personalidade do Norris e tentando aí prever como que isso vai se dar agora que o título está nas mãos dele. Sempre quando se fala assim, ele é mais frágil mentalmente, na verdade é porque ele fala sobre isso e ele demonstra mais, né? O Verstappen, por exemplo, ele demonstra a fragilidade mental dele quando ele perde a cabeça e joga o carro para cima do George Russell. É uma outra maneira de você demonstrar que naquele momento ele perdeu o controle, né? O Norris, ele demonstra de outras formas. E é interessante que ele falou muito depois do título que ele teve que se convencer que ele não precisava mudar, que ele poderia continuar sendo esse cara que ia falar abertamente, falar, eu fiz besteira aqui, eu estava pensando demais e por isso eu não consegui. Ele é um cara que conseguiu melhorar a classificação dele, tirando a informação do tempo dele em relação ao tempo da volta anterior, porque isso colocava pressão na cabeça dele. E ele é o tipo de exemplo de ele falar isso, que isso, pro que se fala, os outros campeões, os comentaristas estavam sempre falando, mas você fazendo isso, você dá a munição para os outros te atacarem, você está mostrando que até o seu tempo de volta anterior vai entrar na sua cabeça e você não vai conseguir fazer uma boa classificação. Mas ele falou, não, é verdade, é isso e eu fiz isso para melhorar. Então, é interessante que ele não tenha deixado de ser dessa maneira e que tenha conseguido conquistar esse campeonato. Na pista, ele melhorou bastante ao longo do ano e eram coisas pequenas. Quando eu falo bastante, eram detalhes que estavam fazendo muita diferença. Vários programas aqui, eu falei várias vezes, olha, ele pode estar bastante atrás do campeonato, né? Às vezes estava 15 pontos, chegou a ter 34 pontos quando ele teve um abandono. Quando ele teve um abandono, né? Mas ele estava ali uns 15 pontos do Piastri, 18 pontos do Piastri, mas era uma diferença que estava sendo aberta por detalhes, principalmente na classificação. Ao invés de se desesperar e fazer algum drama sobre isso, começou, ok, o que é exatamente onde está o problema aqui? Porque ele sabia que em ritmo de corrida ele é muito bom, ele é muito, muito bom. E que se ele largasse na frente, ele iria ganhar as corridas. Aí vai lá, México, Brasil, domina as corridas e consegue essa vantagem de pontos que depois ele administrou no final. Vamos lembrar, foi 2 pontos, mas foi 2 pontos com um erro absurdo na estratégia no GP do Qatar e com uma desclassificação no GP de Las Vegas, que é uma coisa que é preto no branco, mas foi mínima, não é que eles ganharam o GP, ele ganhou o GP de Las Vegas porque ele ganhou o GP de Las Vegas, agora eu estava pensando se ele chegou em segundo no GP de Las Vegas, porque ele perdeu a primeira colocação. Chegou em segundo no GP. Ele não teve aquela... Isso. Ele não teve o rendimento que ele teve em Las Vegas por causa daqueles milímetros. Não estou falando que não deveria ter sido desclassificado, mas não foi por isso que ele chegou em segundo naquela corrida, né? E mesmo assim, ele chegou e foi campeão. As pessoas, é claro que vão falar, Norris não tem pinta de que vai ser tetracampeão, e realmente, olhando agora, é diferente de você pegar o Verstappen a primeira vez que ele foi campeão e você pensa, a gente pode estar começando a ver uma nova dinastia aqui, porque esse é um piloto que estava tirando o máximo do carro por anos e que não tinha lutado pelo título antes porque não tinha carro para lutar pelo título. Agora é mais uma questão de como que a McLaren vai responder a esse novo regulamento, porque no final das contas
Fórmula 1 é uma corrida de carro. O Verstappen não chegou sozinho, ele chegou com um carro atrás sim, dele ali claro. que melhorou. Quando o carro estava ruim no meio da temporada, ele não estava ganhando nada também. É um campeonato de carros, né? Mesmo os pilotos tendo níveis às vezes diferentes. É que fala-se do carro como a gente costuma falar no carro quando quer minimizar o mérito de um piloto, né? As discussões de Fórmula 1 são tão acaloradas aqui no Brasil quanto de futebol, né? Lá também só ganhou porque tinha o melhor carro, mas como se o cara caísse lá, assim, de paraquedas, né? Como se ele não fizesse parte da construção desse melhor carro, né? Os caras participam disso, né? E para falar a Não, e McLaren Júlio, o carro se constrói a cada fim de semana. Você vai construindo a também, partir do primeiro minuto do treino livre até a bandeirada. O carro não é que o carro ele já desce bom do caminhão. Ok, ele pode até descer bem do caminhão, mas você vai ter que construir alguma coisa nele. Você vai ter que ver a sua cambagem, a sua mola. Né? Você vai ver uma opção de coisas que você vai ver no carro, o fluxo aerodinâmico, uma opção de coisas que você vai melhorando no carro, né? Quer dizer, não é tão simples assim, né? Talvez para alguns sejam, mas não é tão simples assim. Né? lógico que hoje a E não, tecnologia. não é uma Vai lá, Ju. coincidência, Júlio, que se você pega o Norris, está na equipe há anos. O Max Verstappen ganhou 4 títulos depois de estar na mesma equipe há anos. O Lewis Hamilton ficou anos na Mercedes, foi construindo essa Mercedes supercampeã. O Vettel, a O mesma coisa Schumacher na antes. Ferrari. Então, realmente Pena. demanda tempo para você entrar nessa simbiose, você, o carro, não são coisas separadas, né? Então, às vezes as pessoas tentam separar o carro do piloto e não dá, que tem a ver com todo o trabalho dele com a equipe e com todos ao redor dele. Em 2007, a McLaren chegou às últimas corridas com 2 pilotos disputando o título e a treta foi tão grande entre Hamilton e Alonso que o título acabou caindo no colo do Raikkonen. Nesse ano, não teve treta e o título ficou em casa, né? Ficou na McLaren. E aí, por que eu estou puxando essa história? Para a gente falar um pouco do Piastri, porque quando acontece, depois de 15 corridas, abandono do Norris na Holanda, Piastri ganha aquela corrida, é a última vitória dele na temporada, e abre 34, né, Ju? Abriu 34 pontos de vantagem para o Norris, acabou o campeonato. Mais de 100 para o Verstappen, ali acabou o campeonato. Faltam 9 corridas, mas o Piastri vai ganhar uma ou outra, vai chegar em segundo em várias delas. Era assim que o campeonato estava andando, né? E o Piastri parecia ter entrado na cabeça do Norris desde o ano passado ainda, né? Quando o Norris teve a chance de ser campeão, largou mal em várias corridas, teve a corrida lá de Budapeste, enfim, vários momentos em que o Piastri, o dono dessa equipe aí é o Piastri, não é o Norris não. Mas de lá para o fim do campeonato, nada deu certo para o Piastri, e não é que nada deu certo porque quebrou, porque bateu, porque deu azar, porque foi punido. Não, ele simplesmente foi ficando atrás do Norris e sequer brigaram, né? Como fizeram lá Alonso e Hamilton em 2007. O que aconteceu com o Piastri, o Sérgio Maurício? Deu uma desinflada ali? Será que morreu o cachorrinho? Ficou triste? O que aconteceu com o Piastri? Porque se a gente saiu do ano passado achando, pô, esse Norris aí não vai ser campeão nunca, esse ano a gente sai falando, pô, esse Piastri aí não vai ser campeão nunca. Eu acho que alguns fatores, né? Primeiro, o Piastri tem só 3 anos de Fórmula 1, né? A gente não pode também querer acreditar a ele uma força mental, uma disposição de tomar conta da equipe. Eu acho que até pelo próprio ser humano que ele é, eu não conheço pessoalmente, mas pelo que ele aparenta, ele é um cara centrado, é um cara de pouca fala, é um cara de sorriso, digamos assim, não tão escancarado, né? Eu acho que o próprio perfil dele como ser humano, ele não é aquele cara de tomar a equipe para ele e tudo mais. E eu acho que tem um fator também, que foi o fator Verstappen, né? O Verstappen, depois da Holanda, começou a incomodar, e isso incomodou os dois. Porque o Verstappen sozinho estava brigando contra os dois. E os dois sentiram que não eram só eles ali na disputa do título mundial. Tinha um terceiro elemento chegando. E isso entra na cabeça. Quando esse terceiro elemento é um Zé Ninguém, tudo bem, mas esse terceiro elemento tem o número 1 estampado ali na frente do carro dele. É um tetracampeão mundial. Então, eu acho que isso que entrou também na cabeça dos dois. E eu acredito também ao Norris
também essa, não vou dizer fragilidade, mas essa não muita força mental. Ele ganhou muito com a Ju, falou uma coisa muito interessante, quando ele tirou aquele pace do painel dele, ele melhorou muito, porque ele não precisava mais ficar toda hora olhando e se comparando, pô, tô 1/10, tô 2/10, isso perturba o piloto. Então ele teve uma atitude muito verdadeira com ele mesmo, tipo, isso está me incomodando, eu vou tirar, e nem fez questão de esconder isso do público, né? Então eu acho que essa junção de fatores é que fez com que o Piastri, quer dizer, a melhora do Norris, né? A melhora principalmente do Verstappen, e ele não conseguindo resultados. Aí você bate na trave numa corrida, bate na trave na outra. Isso vai minando a força, porque, caramba, eu estava líder, eu estava com 34 pontos à frente. O que está acontecendo comigo? O questionamento a Fórmula 1 é um esporte que ela envolve muitas valências, mas a valência psicológica é muito forte, porque é uma pressão muito grande. O piloto ali, ele está representando, às vezes, 1.200 pessoas, que são todos aqueles que trabalham para aquele carro ali, né? O automobilismo tem isso, né? É um monte de gente no carro ali, né? O carro é o centro de tudo. E você tem o piloto, que é a ponta da pirâmide, né? Aquela pirâmide, aquela base toda, a fábrica trabalhando. Hoje em dia as fábricas trabalham durante a corrida, a fábrica está toda hora mandando informações, trocando informações. Quer dizer, isso tudo pesa muito quando o piloto se dá conta de que ele é aquela ponta da pirâmide, falar assim, caramba, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho um mundo aqui atrás de mim. Eu acho que isso conta muito. Mas em relação principalmente ao Piastri, ele é novo ainda, ele tem 23 anos de idade, um cara que veio campeão de Fórmula 3 e Fórmula 2 consecutivamente. Esses caras têm, para mim, eu dou um valor muito grande para quem ganha uma categoria e outra consecutivamente, como ganharam o Charles Leclerc, o George Russell, o Piastri. São caras que você tem que, o Bortoleto, então, são caras que você tem que observar, você tem que, né, olhar com carinho, porque vem com uma bagagem muito forte, mas aí você chega na Fórmula 1, não é aquele passinho como foi do kart para a Fórmula 4, da 4 para 3, da 3 para 2. Chega na Fórmula 1, você tem que botar uma escada e subir. Não é um outra passinho história. que você dá só, não é um degrau só, é uma escada muito grande. O cara da Fórmula 2, ele ganha uma corrida, ele dá entrevista para Sky Sport, ou se for um brasileiro, a Ju vai lá, faz uma sonora com ele, ninguém mais vai falar com ele. O cara não existe um significado mundial para uma. Agora, quando o cara vai para a Fórmula 1, ele pode chegar em último, ele vai lá para o cercadinho, o mundo inteiro quer saber o que aconteceu com ele. É diferente, a pressão é muito grande. São poucos lugares. Eu quero ouvir a Ju sobre o Piastri, mas realmente isso que você falou é muito interessante, Sérgio. E aí realmente entra uma coisa de tipo, quando o Verstappen estreia na Fórmula 1, quando o Vettel estreia na Fórmula 1, naquela corrida de Indianápolis em 2007, quando o Hamilton estreia na Fórmula 1 também em 2007, quando o Senna, obviamente, naqueles anos de Toleman, o Schumacher com a Benetton, no meio da temporada 91, nós que somos fãs de Fórmula 1, a gente olha e fala, pintou um campeão. Na hora, né? Na hora. E não é à toa que esses caras acabaram se transformando em alguns dos maiores pilotos de todos os tempos, né? Não é fácil aparecer um talento geracional e a gente fica querendo encontrar esses caras em todo piloto. Talvez o Piastri seja, talvez não seja. Ju, enquanto você fala sobre o Piastri, a gente vai mostrando alguns momentos da temporada, essa temporada tão apertada, o GP da Espanha, quando o Verstappen bateu de propósito no Russell, né? Podia terminar em quinto, terminou em 10º, ficou bravo, né? Quando perguntado sobre isso lá em Abu Dhabi. O Piastri também na Itália, quando devolveu a segunda posição do Norris, porque o Norris tinha feito um pit stop lento. Não sei se esse foi um momento aí realmente muito decisivo da temporada. Podemos até falar sobre as regras, né, da McLaren, se ajudaram mais o Norris do que o Piastri, essas regras internas. Enquanto a gente vê os ilustras aqui na nossa tela desses momentos chaves da temporada, eu queria que você falasse um pouco sobre esse derretimento do Piastri. Eu procurei saber, porque é claro que a gente ouviu tanto que a McLaren está trabalhando para o Norris, a McLaren quer que o Norris seja campeão, não quer que o Piastri seja campeão. Eu fui atrás de conversar com várias pessoas e o que eu ouvi foi sempre assim, olha, o equipamento é igual, o tratamento é igual, é uma coisinha aqui, outra ali, que o Norris construiu melhor,
costurou melhor dentro da equipe, então algumas coisinhas que são decididas a favor dele, mas mais tem a ver com o que ele construiu, está lá há mais tempo e construiu essa relação ao longo do tempo. Um exemplo foi o que aconteceu na última corrida, né, que a família do Piastri não tinha credencial da McLaren, né? Isso teria acontecido porque eles pediram muito em cima. Eu sei que a mãe dele não tinha decidido antes do Qatar se eles iam para as últimas corridas, e talvez fosse uma coisa que, se fosse o Norris pedindo de última hora, o Zac Brown ia conseguir alguma credencial extra de última hora, e no caso deles, eles tiveram que pedir para a FIA credenciar a família. Então é esse tipo de coisa extra-pista, e não que o motor dele era diferente, o acerto dele era diferente, ou não estão ouvindo ele. Esse tipo de coisa parece não ter acontecido. As regras papaya, eu já falei várias vezes aqui, né? Eles queriam controlar cenários que não dava para serem controlados. O cara teve um problema no pit stop, desculpa, não tem que você entrar e colocar a mão no resultado da corrida, né? Uma coisa que aconteceu antes ainda, o GP da Hungria, o Piastri foi melhor do que o Norris, o GP, a corrida inteira, classificou na frente e tal, e o Norris conseguiu uma estratégia melhor do que o Piastri, deram para o Norris uma estratégia melhor do que para o Piastri, e ele acabou vencendo aquela corrida, são 7 pontos ali, né? E eu lembro de questionar o André Stella depois da corrida, e ele falar, não, a gente não sabia naquele momento que seria a melhor estratégia, mas a questão é, você vai sempre correr o risco disso acontecer, de você ir lá dentro da sua própria equipe, você inverter os seus pilotos, não importa a ordem. E ele falou, sim, é assim que a gente está querendo disputar essa temporada, né? Então, são coisas que com certeza eles vão rever internamente, o que deu certo, o que não deu certo, o que eles exageraram em termos do quanto que eles estavam tentando controlar essa disputa entre os dois. O Piastri falou uma coisa interessante, 2 coisas interessantes. Primeiro, ele falou sobre essas regras. Às vezes é meio chato que elas existam, e algumas coisas eu posso questionar, mas eu tenho certeza que seria muito pior se elas não existissem. Se eles estivessem completamente liberados, eles já teriam saído no braço durante a temporada. Então essa é a leitura do Piastri. Uma outra Isso que a coisa gente queria. interessante que ele falou, a Vide, gente, Ju, né, vide a gente, Canadá, né? eles não. Canadá, os E dois no quase saíram Canadá, no que braço. eles têm o toque e tudo bem, não, eu entendo, o Lando pediu desculpa e tal, naquela paz e amor, né, o tempo todo. E uma outra coisa que ele falou, que os campeonatos que ele ganhou tinham no máximo 10 finais de semana de corrida. E que a Fórmula 1 são 24, e eu posso dizer em primeira pessoa que é difícil, e principalmente quando você chega na parte final, o seu corpo, da sua cabeça, tá tudo bagunçado, porque você tem um monte de viagem, é fuso horário, e realmente é muito difícil se você está disputando o campeonato e dando tudo de si em todas as corridas pelo campeonato, pode ser que falte gás no final, e pode ser esse um dos fatores que atrapalharam o Piastri, sendo a 3ª temporada dele e a primeira vez que ele estava lutando pelo título. Ficou cansadinho, Piastri. A gente precisa acelerar. Eu quero falar de Bortoleto, ainda tem muitos assuntos, mas vamos falar do Bortoleto. Teve sua melhor classificação no ano em Abu Dhabi, né? Largou em 7º, mas acabou em 11º. Um pouco vou querer que vocês falem sobre ele, mas um pouco foi a história da temporada inteira, né? As estratégias, né? Teve aquele momento aleatório, Ronaldinho Gaúcho visitando o Bortoleto, o Ronaldinho Gaúcho aparece, né? Tem os rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho. E no fim o Bortoleto acaba esse primeiro campeonato dele inteiro, assim, né? Olha lá o Ronaldinho com o Bortoleto. Com 19 pontos, em 19º lugar, o Hülkenberg teve 50, se não estou enganado, né? 50 pontos o companheiro de equipe do Bortoleto. Um início de ano difícil, depois melhorou o desenvolvimento da Sauber, deu uma oscilada, bateu no Brasil, Las Vegas, pontuou na Áustria, Bélgica, Monza, México e Hungria, onde chegou em 6º lugar, foi o melhor resultado. Ficou atrás na pontuação, mas empatou com o Hülkenberg
nas classificações. Queria que vocês dessem uma pincelada rápida de cada um, começando pela Ju, sobre a temporada do Bortoleto. Aí, de 0 a 10, vai, nota da temporada do Bortoleto. Ele deu 8,5 a 9 para a temporada dele. Eu daria uma nota 8 para a temporada dele. A gente tem que lembrar que ele foi de longe o piloto que chegou com menos experiência para essa temporada, com menos quilômetros rodados de Fórmula 1, e ele aprendeu fazendo e aprendeu com um carro muito difícil. E eu acho que ele foi outro caso, ele para mim, muito mais claramente, um outro caso de que faltou bateria na parte final da temporada. Ele estava aparentando estar bastante cansado mesmo na parte final, e quando você não vai tendo resultados bons, isso só vai piorando. Eu também concordo, para mim também ele é um piloto nota 8 nessa temporada, apesar dele ter dado 8,5, 9, e eu acho muito justo ele ter se dado essa nota. Ele é o piloto que menos andou de Fórmula 1 de todos aqueles que estrearam esse ano. Eu não vou dizer nem do Lawson e do Berma, que já tinham andado bastante, até corrido, mas o Radiak não tinha feito corrida ainda, o Kimi Antonelli, que não tinha feito corrida ainda, ele foi o que menos andou. E pegou a pior equipe, ele veio da herança da equipe, a Audi comprou a Sauber foi a pior equipe da temporada passada. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas muito legais, ele mostrou o talento dele, ele teve uma interação, uma integração muito grande com o Hülkenberg. O Hülkenberg foi muito importante. Eu, num primeiro momento, inclusive, eu fui um crítico da contratação do Hülkenberg para a equipe, porque eu não vi o que o Hülkenberg podia somar, né, como piloto, como critério técnico, mas o Hülkenberg somou muito como lado humano, ele ajudou muito o Gabriel, como uma espécie de irmão mais velho, quase que de pai, né, num mundo que o Gabriel veio, como eu disse, né, Fórmula 3, Fórmula 2, e aí chega no mundo da Fórmula 1 e é outra coisa, é outra exigência. A Ju chamou a atenção a exigência física desses jovens pilotos, também é uma escada que eles sobem, né? Que uma coisa é você guiar muito menos provas e muito menos tempo de carro na pista, né? Porque as provas de Fórmula 2 têm muito menos tempo, 1 hora e 15 de prova no máximo, e aí a Fórmula 1 são provas de 2 horas. Existe toda essa parte física, mas eu acho que o Gabriel foi um piloto nota 8. Eu acho que ele evoluiu muito, ele nos deu uma alegria muito grande de conseguir passar em algumas vezes para o Q3, de fazer boas largadas. Ele sentiu muito a pressão do Grande Prêmio Brasil por tudo que se esperava dele, né? Eu acho que todo mundo esperava ele chegar na pontuação, e aí acabou acontecendo o que aconteceu. E na prova seguinte, de novo, o acidente com o Lance Stroll, quer dizer, e ele admitindo a culpa, e indo. Eu achei uma atitude espetacular do Gabriel, e pedir desculpas, coisa que o Stroll jamais faria, se fosse ao contrário. E que foi, né, no GP Brasil, o Stroll jamais faria, mas ele foi muito humilde, foi de uma fidalguia muito grande lá, pedir desculpas, e eu achei isso muito legal. Então, eu acho que o Gabriel está no caminho certíssimo, tenho certeza que na próxima temporada ele vai dar muita alegria. Eu vou ser um pouco menos brasilino, vou dar nota 8 nos treinos e nota 6 nas corridas, média 7 para o Bortoleto na temporada, até para crescer mais, né? Até para crescer mais. Gente, vamos dar um respiro, vamos dar uma pausa no Pole Position. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre temporada 2026 e esses anos de Fórmula 1 na Band com o nosso convidado Sérgio Maurício. Até daqui a pouquinho. Legal, pessoal, a gente está de volta com o nosso Pole Position para a gente falar sobre a temporada 2026 da Fórmula 1. E aí, Ju, pergunta fácil, qual vai ser o melhor carro aí? Quem vai ser campeão? O que vai mudar? Acho que a coisa mais legal dessa temporada é que o melhor carro da Austrália muito provavelmente não vai ser o melhor carro já em Miami, e depois vai mudar de novo lá quando a gente chegar para a Hungria, quando chegar no final vai ser um outro carro. Essa é a expectativa no paddock, que vá mudando muito de uma equipe e outra, e que comece ali na mão de alguma equipe com o motor Mercedes. Existe realmente a expectativa de que o motor Mercedes comece como o mais potente, mas mesmo nessa parte de motor, porque a Fórmula 1 vai mudar o carro e o motor ao mesmo tempo, vai ter uma evolução bastante grande ao longo da temporada. Então eu acho que o que a gente pode esperar é isso, uma temporada que, ainda mais do que essa
temporada de 2025 que tenha mini temporadas dentro dela, e o piloto mais consistente, o conjunto mais consistente, carro, piloto, motor, vai ser quem vai levar essa temporada. Eu vou dar Vai uma ser a resumida Cadillac. aqui. Cadillac vai chegar arrebentando, atropelando aí, ó. Eu acho que tinha que chegar assim na primeira corrida com um Cadillac mesmo, assim, né? Do jeito que a Chegar com gente, os do jeito que a gente logo conhece. na pista. Exato, exato. Mas ó, vou dar uma Sabe que resumida. uma boa aposta é a Williams para a Austrália. Só digo Olha isso. aí. Por quê? Por causa do Que motor bom, Mercedes? tomara. Mas o quê? É o motor Mercedes e eles são uma equipe que se organizou muito bem por essa temporada inteira. Eles chegaram em quinto sem desenvolver nadinha de nada no carro desse ano. Já em janeiro, eles colocaram tudo que eles tinham de alocação do túnel de vento no carro de 2026. Então, é o carro que, no momento, é um projeto que está mais robusto que os outros. Virou SAF, né? Seria um revival, tipo o nosso Botafogo, Sérgio Maurício. Ver a Williams ganhando É isso aí. Brasileirão e Libertadores, né? A Williams que, das 3 grandes equipes da história da Fórmula 1, né? McLaren, Ferrari e Williams, foi a que ficou para trás, né? Ao longo da história, nessa era das supermontadoras. Mas eu vou dar uma... E aí, obviamente, entrou a Red Bull na história, a entrada da Mercedes, a volta da Mercedes, né? Enfim, e hoje vamos ver se a Williams volta ao topo. Mas vou dar uma pincelada aqui, até para o Sérgio Maurício poder falar um pouquinho. Ó. Carros serão menores, será o fim do DRS. Agora as asas traseira e dianteira serão móveis. Motor vai ser muito importante, né? E aí entra essa história de a Mercedes parece que está na frente. Teremos a chegada de 2 novas equipes, aí não tem a ver com o regulamento, né? Mas são 2 novas equipes, bagunçando o coreto. E que é legal, né? A gente estava acostumado com o grid de... A gente já se acostumou com esse grid minúsculo aí de 20 carros, né? Antigamente eram 26. Então a gente tem a Audi no lugar da Sauber. A gente vai ter 22, né? No ano que vem, né? A Audi no lugar da Sauber, uma troca aí de nome da montadora. E a Cadillac, que vai ter como pilotos Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Que mais? E os pilotos já voltam para a pré-temporada em janeiro, né? Final de janeiro em Barcelona, depois Bahrein em fevereiro e o primeiro fim de semana de GP na Austrália de 6 a 8 de março, Sérgio Maurício. Que coisa, hein? Logo, as rodas já estamos aí já. Aí as rodas diminuem também, quer dizer, tem uma série de... O motor vai ser 50%, 50%, 50% elétrico, 50% combustão, uma série de modificações. É uma incógnita, né? A gente está falando aqui de brincadeira, eu falei Cadillac, a Ju está falando sobre a Williams com conhecimento, mas é uma incógnita, né? Porque até chegar o carro ser colocado na pista e a gente vê lá em janeiro quem é que está melhor, a gente vai ficar aqui só na base da especulação mesmo. Mas eu torço para que a Fórmula 1... Eu achei essa mudança, porque teve um período agora de 5 anos, né? Um período, na verdade, de 4 anos, né? Da mudança do regulamento. Eu achei pouco, porque agora é que estava agrupando. A gente pode ter visto na temporada passada, no final da temporada passada e nessa temporada, os tempos estão sempre muito mais próximos do que estavam algumas temporadas atrás, exatamente pelo desenvolvimento. As equipes se agruparam melhor, né? se juntaram mais em relação ao desenvolvimento do carro. E eu acho que é pouco tempo. Eu não sei quanto tempo vai durar esse regulamento, me parece que 3 anos, né? O próximo regulamento é para mais 3 anos. Eu acho pouco isso. Eu acho que... Porque se você... claro que é a maior, digamos assim, que é o maior case de tecnologia do automobilismo, a Fórmula 1, então não pode ficar parado. Os carros têm que ser, a cada temporada tem que ter um chassi novo, diferentemente de outras equipes que correm com carros antigos, ainda é permitido isso, né? Mas eu acho que às vezes fica muito pouco tempo e quando está melhorando, aí a Fórmula 1 abre de novo e muda o regulamento. Eu queria que o regulamento ficasse um pouco mais conservado, um pouco mais de tempo, que a gente poderia ter um pouco mais de evolução das equipes, um pouco mais de... Mas eu acredito que a gente vai esperar para janeiro para ver quem é que vai estar andando na frente. Tomara que a Audi ande na frente. A Audi não chegou de bobeira, é uma montadora. Ela veio para disputar com Mercedes, com Ferrari, com McLaren, não veio para ser penúltima, última colocada, né? Então eu acho que vai ser uma temporada bem promissora. Alguma palhinha, Ju, sobre tudo isso? Eu acho que é isso mesmo, né? O que também a gente ouve bastante é sobre o motor da Ferrari não tá muito bem e
tem muita expectativa sobre Lewis Hamilton, né, que teve um ano muito ruim em 2025 e mal podia esperar para se despedir desse carro, não se deu bem nesse conjunto de regras e ele vai Eu estar acho que ele não torcendo quis, muito pro... ele não quis nem se despedir desse carro. Esse carro é aquele, eu até brinquei na televisão, esse carro não vai nem para o museu. Aquele museu da Ferrari, esse carro não vai, pelo amor de Deus. É um demérito para os outros ali expostos que esse carro vá lá para o museu, né, Ju? Bota lá em Abu Dhabi, lá, encosta. Esse carro é ruim demais, pelo amor de Deus. Mas é isso, esperando, né, que não só o carro da Ferrari em si, mas que o regulamento, que ele tenha mais confiança para fazer as classificações desse regulamento. Com essa história aí do motor Mercedes, já vou botar um Russell campeão nos bolões que começam antes da pré-temporada. Mercedes segue com o Russell Antonelli, Piastri Norris, seguem Leclerc e Hamilton, e aí a grande novidade seria o Rajard no lugar como companheiro do Verstappen, né, Ju, assim, dos candidatos a título, certo? Não tem... Sim, essas são o grid mudou bastante para esse ano, né, daí fica mais estável para o ano que vem. Para o ano que vem ficar mais estável. Na narração teremos substituição, porque no ano que vem vai para o Grupo Globo de volta à Fórmula 1, deve ser Everaldo Marques, o narrador principal, e o nosso Sérgio Maurício, depois de 5 anos, a Band acaba perdendo os direitos, né? A Band voltará a transmitir a Fórmula Indy 2026, transmite outras tantas categorias. É um canal importante para o automobilismo hoje, mas deixa de ter os direitos de Fórmula 1. Foram 5 anos, acredito aí dando uma opinião isenta mesmo, apesar de trabalhar no grupo Band Esportes. Eu, quando morei na Europa, fui correspondente lá. Para mim, quando eu comecei a ver corrida de Fórmula 1 na Europa, eu falei, nossa, é outra coisa, né? Outro tipo de transmissão. 1 hora antes da corrida começa a transmissão, muito tempo depois no ar, com as entrevistas, etc. A gente nunca teve isso no Brasil na era Globo, né? Era início de transmissão com bandeira verde passando atrás dos carros e fim da transmissão com a bandeirada quadriculada. E a Band mudou isso, Sérgio Maurício. As transmissões muito mais completas na Band, no Band Esportes, que é o seu canal fechado por assinatura, em que, obviamente, há muito mais espaço de grade para esse tipo de coisa. Vocês saem com a sensação de dever cumprido depois desses 5 anos de Fórmula 1 na Band? Sem dúvida, eu acho que o ciclo se fechou, né? Foi um contrato de 5 anos, eu esperava que fosse renovado, mas coisas aconteceram e o contrato não foi renovado. Ele voltou para uma casa que apresentou a Fórmula 1 durante 38 anos para o público brasileiro, então eu acho que é isso, a gente completou um ciclo, nós fizemos o que a gente podia fazer, a Band tratou a Fórmula 1 e deu tratamento a ela exatamente como na Europa e em alguns canais dado o tratamento, com uma pré-hora de 1 hora, com pós-hora de meia hora. Depois do dia 21 de fevereiro de 2021, que foi o dia que eu fui contratado pela Band, nunca a Band deixou de falar da Fórmula 1, em nenhum momento, ela em todos os noticiários, na rádio, na televisão, o tempo todo falando de Fórmula 1. E eu acho que isso é uma obrigação, né? Quando você tem um evento tão importante, eu reputo entre os 5 eventos esportivos mais importantes do mundo, está a Fórmula 1, e eu acho que a Band deu o tratamento que podia dar. Nós fizemos tudo aquilo que podíamos fazer, com muito amor, porque acho que é um time que eu sou um locutor esportivo, eu já narrei mais de 70 modalidades esportivas, mas eu tenho um amor muito grande por alguns esportes. Eu amo futebol, eu amo voleibol, e eu amo os esportes de corrida, principalmente a Fórmula 1. Eu não escondo isso de ninguém quando eu falo que eu amo a Fórmula 1. Então, eu acho que a gente fez o que a gente podia fazer. Demos tudo que a gente podia dar e, infelizmente, a Band perde os direitos e vida que segue. A gente vai fazer a Fórmula Indy, a Band tem um DNA de esporte, eu acho que isso é muito legal. A Band criou desde a época do Luciano do Vale, dos anos 80, não obstante, o nosso slogan é o Band, o canal do esporte, então a gente vai manter isso por lá. A Band valoriza demais o esporte como produto, né? Não só na Band, mas também no Band Esportes. E é isso, acho que está muito bem entregue, está voltando para casa, excelentes profissionais que tem lá para fazer a transmissão, e é isso. Eu acho que a gente colocou o sarrafo lá em cima. Esse detalhe que é um detalhe muito pessoal de uma observação nossa, nós colocamos o sarrafo lá em cima pelo que a gente vê da manifestação do público, né, de desaprovação da Band ter perdido a Fórmula 1.
as mensagens, as manifestações no autódromo e tudo mais que aconteceu. Então, cabe agora quem vai transmitir a Fórmula 1 dar o mesmo ou tentar dar o mesmo tratamento e tomara que eles consigam, não tenho dúvida, porque são profissionais da mais alta competência, de dar esse tratamento à Fórmula 1 que ela merece. Você vai seguir narrando a Fórmula Indy, Serginho? Estou renovado, renovei contrato um pouquinho antes dessa prova agora dessa última prova da temporada, essa prova de Abu Dhabi, renovei meu contrato com a Band, estou muito feliz, vou narrar as corridas de Fórmula Indy, eu já narrei a Fórmula Indy, eu tenho inclusive 2 narrações icônicas da Fórmula Indy, quando ela passou por um breve espaço de tempo lá no Sport TV. Eu narrei a única, e eu tenho certeza que é a única para o resto da vida, o único pódio brasileiro das 500 milhas com Gil de Ferran, Hélio Castro Neves e Tony Canaan. Foi aquela prova de 2002 em que os 3 brasileiros ocuparam os 3 lugares no pódio. Isso ninguém vai me tirar. Essa eu narrei e ninguém me tira. E narrei todas as vitórias do Felipe Giafone. Foi uma vitória só que ele teve. Eu também, quando estava lá em 2012, eu tive o prazer de narrar essa vitória do Felipe Giafone, meu grande amigo, meu colega Giafone. Então, eu narrei durante 2 anos lá a Indy, também a NASCAR, e eu espero que a gente possa fazer um grande trabalho. Está sendo feito um grande time para poder dar de novo à Fórmula Indy a visibilidade que ela já teve em outros tempos, na própria Bandeirantes, aqui no Brasil, e quem sabe a gente vai conseguir de novo com um brasileiro lá, com o Caio Collet, que é muito legal, com a vinda do Mick Schumacher e bons pilotos que tem por lá, a gente divertir um pouco as tardes do público telespectador da Band. A Bandeirantes foi quem, através do Luciano do Vale, lógico, né? Foi quem apresentou a Fórmula Indy para o público brasileiro lá no final dos anos 80, né? Com Emerson Fittipaldi, com tantos pilotos importantes, como tantas outras coisas que a Bandeirantes acabou trazendo para o conhecimento do público brasileiro, o futebol americano, o basquete profissional, obviamente, a NBA. Era uma era muito diferente em que também a televisão tinha um peso muito maior do que tem hoje, né? O Ju, o Jaime Brito, né, produtor executivo da Band, ex-produtor da Globo, teve aqui no nosso programa recentemente e disse que não vai ter grade para a Fórmula 1, né? Queria saber se você sabe alguma coisa desses bastidores e contar para a gente como é que a Globo está planejando aí a sua cobertura para o ano que vem, Globo/Sport TV. Também Ele depois o que o estava Serginho falando com acha o disso, né? conhecimento, Também por ter né? passado né, veio da Globo, do Sport TV para a Band, sobre o que ele acha, como que isso vai se dar. Ele estava falando justamente desse conhecimento, né? Porque ele falou, eu fiz na Band o tipo de transmissão que eu sempre quis fazer, mas que eu não podia fazer na Globo porque não tinha grade e não vai ter também. Então, na Globo a gente vai ter 15 corridas e começando com a bandeirada, começando com a largada, terminando com a bandeirada. Isso porque para a Globo perde muito audiência eles passarem o pódio e tudo mais, como a Band estava passando, né? E aí tudo vai ser mostrado no Sport TV e no Globoplay também. Então a temporada inteira, treinos livres, classificação quando tem sprint, tudo sendo mostrado no Sport TV, no canal pago e no Globoplay também com o sinal pago e de graça na TV aberta vão ser 15 corridas, só os GPs mesmo, sem classificação, 15 corridas, começando com a largada e terminando com a bandeirada. E a Globo tentando usar o GE, tentando usar as outras plataformas que não existiam, que não eram tão fortes como quando eles perderam os direitos, para manter a Fórmula 1 no topo aí dentro da sua programação, com o equilíbrio que eles têm que fazer, porque para a Globo é diferente essa questão de grade mesmo, né? Mas para o fã de Fórmula 1, perde-se em termos de tempo de televisão de Fórmula 1 na TV aberta. Isso não tem como negar. Serginho. É isso, eu só lamento isso tudo. Para mim, eu acho lamentável, porque nós mostramos as 24 provas em TV aberta com todo esse tempo.
Mas a Globo já desde... Eu trabalhei 29 anos lá. A Globo já desde aquela época já vinha fazendo isso, tanto que a classificação deixou de passar. Eu fazia a classificação no Sport TV e depois eu entrava 2 minutinhos naquele programa É de Casa, nos sábados, para fazer um flashzinho de como tinha sido, fazia ao vivo ali uma interação com alguém que tivesse ali, o André Marques ou a Patrícia Poeta, dando 2 minutinhos, mostrando algumas imagens. Isso foi, digamos assim, foi caindo, secando ali aquela grade de programação para a exposição da corrida, até que chegou o ponto em que a Globo se desinteressou, não quis renovar o contrato, e depois tudo que se sabe já o que aconteceu, a Band pegou, e aí vida que segue, mas é isso. Eu acho triste só que muita gente não tem poder aquisitivo para ter Sport TV ou Globoplay. E muita gente ficou chateada, e eu tenho isso nas minhas manifestações das redes sociais, exatamente porque a Globo comprou o evento e não vai passar as 24 corridas. Mas isso é um problema da Globo, é um problema da programação, eles é que sabem o que podem fazer por lá. Serginho, ao longo, você falou, muita gente fica chateada, a Fórmula 1 desperta muitas emoções, né? E você acaba passando muito tempo no ar, são muitas corridas. Eu queria que você falasse um pouquinho, não aí sobre a Band como grupo, esses 5 anos de transmissão, mas sobre o Sérgio Maurício narrador, que fazia mais treinos, né? Claro, alguns eventos, mas mais treinos na época anterior da Globo lá no Sport TV e passou a ficar exposto, né? Uma exposição que é única na vida de quem chega nesse estágio, que vai para bem e vai para mal, né? Você desagradou muita gente quando você fez o comentário sobre a deputada Erika Hilton, agradou muita gente quando chegou lá em Interlagos no primeiro ano de Band e todo mundo ovacionando, gritando o teu nome. Você passou por vários momentos, foi uma onda ao longo desses 5 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa exposição, essa ultra exposição que a TV aberta, que a Fórmula 1 proporcionam, e os momentos bons e ruins que você teve nesse período de Band. Não, eu só tive momentos bons. Primeiro, lá no Sport TV eu fazia tudo, porque quem inventou esse negócio de treino livre fui eu. Eu que inventei isso tudo, a gente fazia tudo, os treinos, a classificação e a corrida que passava em VT. Muita gente nem via a corrida na Globo para ver no Sport TV. Isso eu também posso dizer isso para você, Júlio. E eu sou surfista, eu sou do Rio, então eu sei surfar onda. Então, se a onda está muito alta, a gente tem que saber onde que é o lip dela, tem que saber dropar. Isso faz parte da vida. Eu realmente saí de uma posição em que eu era um locutor, mais um locutor do Sport TV, tinha meu espaço lá, eu fiz 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, então eu tenho bastante experiência em termos de narração, narrei mais de 70 modalidades esportivas. Agora, eu fui para a Band para ser o cara da Fórmula 1. E só tenho a agradecer. Tudo que aconteceu, essa confusão com a deputada, questão de opinião, cada um tem a sua opinião, e eu fui massacrado porque hoje em dia existe toda uma ideologia formada em relação a certas opiniões que você pode dar, porque se você for de um grupo, você está liberado para dar opiniões, e de outro grupo você não está liberado. Mas isso aí é uma coisa que já passou. Eu nem posso falar sobre isso aqui, porque é uma coisa que está em segredo de justiça ainda, mas se vocês quiserem saber, nem foi para frente, pelo menos até agora. E eu estou muito feliz e muito, digamos assim, eu acho que encerrou um ciclo, né? Como eu falei já no início aqui do nosso programa, se encerrou um ciclo dentro da minha vida. Um ciclo que foi a Fórmula 1, exatamente por ser um esporte muito... um dos esportes mais vistos, mais comentados dentro do nosso país. O brasileiro tem um amor muito grande porque nós temos um passado fantástico desde os anos 60, 70 até os dias de hoje. A Fórmula 1 sempre esteve presente nos nossos corações. O esporte mexe muito com a emoção, né? O esporte, diferentemente de... é um produto dentro do jornalismo, diferente da economia. Hoje, talvez a política também, a gente pode dizer que mexe muito com a emoção, com essa polarização de um lado e de outro, mas o esporte sempre mexeu, né? Então, quando você fala, o Hamilton hoje não foi bem, aí os caras, o cara não é Hamilton, ele é Verstappen. Aí eu falo, o Verstappen hoje foi muito bom, tá vendo? Quer dizer, essa polarização, ela é normal e sempre foi Senna e Prost, sempre foi essa polarização, ela sempre aconteceu em todos os sentidos, e não seria diferente. E está exposto. Você sabe que tem uma letra da música do Gonzaguinho, velho e bom Gonzaguinha, que infelizmente nos deixou, e tem uma letra, eu não me lembro qual é a música, mas tem um pedaço da letra que diz assim: você bota a bunda na janela para passar a mão nela.
Quem não quer se deixar passar a mão, não bota a bunda na janela. Né? E eu fui convidado pelo Grupo Bandeirantes, eu nem titubeei. Eu, depois de 29 anos de TV Globo, de Grupo Globo, eu pedi demissão em 2021. Eu estava lá sossegado na minha casa, no recreio, fazendo o meu trabalho, pegava minha motinha, andava 15 minutinhos, estava na emissora. Eu mudei de cidade, eu mudei de estado, eu mudei de emissora, pedi demissão voluntariamente. Quer dizer, então eu vim acreditando nesse projeto, um projeto que eu acho que, como eu disse, o ciclo foi perfeito do início meu ao fim. Podem ter tido falhas, eu falhei muito, todos nós falhamos, mas nós somos seres humanos passíveis a ter falhas. Todas as falhas, pode ter certeza que a gente tentava corrigir, tentou melhorar, e se a gente não agradou a todo mundo, paciência, eu tentei fazer o que eu fiz de coração, de peito aberto, e eu tenho certeza e ciência que quando eu boto a cabeça no travesseiro, assim, cara, não deixei escapar nada. Eu entreguei tudo que eu podia entregar. Se eu não entreguei mais, é porque eu não fui capaz de entregar. Mas dentro da minha capacidade, eu entreguei tudo que eu podia entregar. E estou super, mas super feliz. Não obviamente, da Fórmula 1 ter saído da Band, mas feliz por esse ciclo ter se encerrado, porque é um ciclo, na minha vida profissional, eu tenho 48, vou fazer 49 anos de profissão, então eu tenho um ciclo profissional muito grande, e isso é um orgulho que eu tenho, do reconhecimento. Você vê, eu fiquei 29 anos no Grupo Globo e hoje, dos 5 anos para cá, eu sou parado a cada momento na rua para tirar foto, para conversar, as pessoas me abordam. Eu tinha muito menos seguidores no Instagram do que tenho hoje. Isso tudo é um reflexo, um fruto do que o Grupo Bandeirantes me proporcionou e pôde me dar através da Fórmula 1. Legal, parabéns para o Sérgio Maurício pelo ciclo da Band e parabéns, muitos parabéns para o Reginaldo Leme, né? Um cara que ficou aí, sei lá, 50 anos quase no ar, foi a grande voz, foi o elo de ligação, inclusive, entre essa era TV Globo, sem contar quem está por trás das câmeras, óbvio, como o próprio Jaime Brito, que foi entrevistado pelo Pole Position aqui, mas o Reginaldo, um cara amado por todo mundo, né? A gente viu recentemente muitas homenagens do grupo ESPN, de outras pessoas da nossa profissão, ao amigão, ao Paulo Soares. O Reginaldo Leme é outro desses que não tem nenhuma rejeição, né? Todo mundo ama o Reginaldo Leme, adora o Reginaldo Leme, é um cara que foi muito importante na história da Fórmula 1 e do jornalismo esportivo. Ju, parabéns pelo trabalho, 24 corridas, dá descansada lá junto com o Piastri, com o Bortoleto, agora vamos lá para o iate em Mônaco, você vai estar um frio danado na Europa, você vai ter que pegar iate em outro lugar, né? Bom, eu não vou descansar como eles, mas sim, né, tentar tirar o pé um pouquinho a partir de agora e voltar com tudo. O motor da Audi já vai ser ligado antes do Natal, então o pessoal da fábrica não vai ter descanso, porque os carros já vão para a pista no final de janeiro, já começam a ser lançados no meio de janeiro. Então vai ser um descanso mais ou menos. Descansadinha, e aí já vai ter motor roncando, junto com as renas do Papai Noel. Então, desejo para vocês, Ju, Sérgio Maurício, boas férias, boas festas, um feliz 2026 para todo mundo que está com a gente aqui, todo mundo que acompanhou fielmente o Pole Position ao longo de 2026. Para o nosso Marcelo Duó, um abraço também. E no ano que vem tem mais Fórmula 1 aqui no UOL. Um abraço, tchau, gente.